Olá, tudo bem? Moçada do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Hernani Freitas. Estou aqui mais uma vez com você para mais uma videoaula, né? E eu estou no meio aqui de uma aldeia dos Bantus, numa aldeia aqui. Então, deixa eu ficar quietinho, que se eles estranharem, eles podem me dar uma flechada ou eles podem me atacar aqui, né? Estou brincando, eles não atacam não, tá bom? Então, bora lá, vou compartilhar com vocês a nossa videoaula de hoje, né? É a nossa videoaula de hoje com o tema, né? Componente curricular nosso é história, e nossa videoaula de hoje é o Reino de Congo e Bantos. O Reino de Congo e Bantos. Lembrando que esse material foi organizado pelo professor Felipe Reis e a narrativa é minha, professor Hernani Freitas, tá bom? Bora lá, vamos compartilhar junto um pouquinho do saber, né? Pessoal do sétimo ano, vamos lá. Pessoal, então o Reino do Congo, em meados do século XIII, um dos povos bantus, os Bancongos, formou o Reino do Congo. Esse reino se desenvolveu, né? Esse reino se desenvolveu nos territórios dos atuais estados do Congo e da República Democrática do Congo e da Angola, tá? Quais são as características do Reino do Congo? Assim como o Reino de Benin e de Mali, o Reino do Congo está entre os mais importantes e mais poderosos do continente africano. No Reino do Congo, existia um grande número de províncias ocupadas por vários grupos da etnia Bantu, principalmente o Bakongo, né, que tem origem nas narrativas míticas, né, e a cidade de Ifé. Apesar de ser um estado centralizado, né, fechado, um estado centralizado, nesse reino existiam administradores locais vindo de antigas famílias ou escolhidos pela própria autoridade monárquica. O Congo era governado por um rei, conhecido como Manicongo, que tinha o direito de receber os tributos vindos de cada uma das províncias dominadas. O império consistia de 9 províncias e 3 reinos, tá? O Enigoi, Kakongo e Loongo. Porém, as áreas de sua influência alcançavam os estados limítrofes, como Enidongo, Matamba, Kassange e Kisama, tá? As principais cidades do reino era Mbanza, local onde eram formadas as decisões políticas mais importantes, né, já que era a capital, a cidade maior, é onde os portugueses entraram em contato com essa civilização africana, onde os europeus chegaram. A civilização estatal do Reino do Congo e o controle sobre a produção econômica da costa oeste africana coincidiu com a consolidação do Império Ultramarino Português, né, das grandes navegações, dos grandes barcos, né? Então há uma junção aí. Ao longo do século XV, as atividades econômicas do Congo. As principais atividades econômicas congolesas envolviam o comércio de sal, os metais, tecidos, produtos de origem animal. A prática desenvolvida no comércio era feita por meio do escambo, de trocas, né? Trocas de mercadoria. Ou com a adoção do Nzimbo, um tipo de concha encontrada exclusivamente na região de Luanda. O tráfico de escravos foi movimentado pelo contato das autoridades políticas do Reino de Congo com os portugueses. Muitos bantus, né, desses grupos bantus, da tribo dos bantus, vieram para o Brasil. Foi um dos grupos que vieram para o Brasil e trouxeram um pouco da cultura africana para o nosso país, né? E grande parte dos escravos que trabalhavam na exploração do ouro no século XVII no Brasil era originária das regiões do Congo e da Angola, tá? Principalmente nas Minas Gerais, né? Nas Minas Gerais, que é a região aurífera, região forte do ouro.
O intercâmbio com os europeus na economia e na cultura trouxe novas práticas que acabaram transformando a civilização congolesa, como, por exemplo, a incorporação de elementos do catolicismo. Os bantus. O banto é o nome que se dá ao conjunto de povos da África equatorial, e esses povos falavam diferentes idiomas. Na África é comum ter muitos dialetos, né? Cada grupo, cada família, cada tribo ter um dialeto diferente, tá? Embora sejam todos derivados da mesma língua original, eles têm culturas diferentes. As origens dos bantos, né, deu provavelmente há mais ou menos 2.000 anos atrás. As causas e os itinerários desse movimento ainda são objeto de estudo antropológico, né, ainda é uma incógnita, ainda tem muita coisa para a história descobrir. Acredita-se que o mais possível de origem desses povos seja a região em que hoje fica a costa de Camarões e da Nigéria. Apesar da origem em comum, os povos bantus têm organização social, econômica, política muito distinta dos sistemas de linhagem de parentesco, tá? As práticas religiosas e as formas de governo exibem grande diversidades, então são muitas, né? São bem diversos. O motivo, em parte, é a grande extensão do território, né? A grande extensão do território africano, que eles ocupam aproximadamente de 9 milhões de quilômetros quadrados da África subsaariana. Vocês sabem que a África subsaariana é a África negra, a África que está mais próximo ao deserto do Saara, tá bom? As línguas bantas, né? O banto também é um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a muitas outras línguas, né? Estima-se que atualmente exista cerca de 500 línguas bantas, ou seja, 500 línguas que teve origem com os bantus, né? É um importante idioma falado, dentre elas está o Swahili. O Swahili é um importante idioma falado hoje por cerca de 5 milhões de pessoas, como a língua mãe para os outros 30 milhões como segunda língua, tá? Então, esses dialetos aí é comum na África, igual eu falei para vocês. Cada família, cada grupo tem aí seu dialeto diferente, né? Tem seu jeito diferente de comunicar. Por exemplo, você tem lá o Senegal, a principal língua deles é o francês, mas existe as suas linguagens maternas, paternas, a língua de tribo, aí os seus dialetos que vêm de cada família. De repente, uma família que vive distante da outra, eles se comunicam pelo francês, mas tem dialetos diferentes, né? Os bantus, por exemplo, né? Os bantus, por exemplo, no Brasil, os bantus no Brasil, eles foram um dos grupos mais numerosos que chegaram aqui na época da escravidão, trazidos da Angola, do Congo e do Moçambique, né? No Brasil eram levados principalmente para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. E depois eram distribuídos para o resto do Brasil, né? Os bantus, eles tiveram participação expressiva na formação e cultura do povo brasileiro. Por isso, minha gente, nada de racismo, nada de falar da cor da pele. Por quê? Porque todos nós somos iguais. E esses africanos, além de virem para cá, serem escravizados, trouxe um pouco da cultura deles e nos ajudaram a desenvolver bastante, né? Várias palavras do português falado no Brasil têm origem no quibundo, uma língua banta da Angola. Alguns exemplos são moleque, né? Moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá, farofa, né? Olha para vocês verem. Então, nós falamos coisas que é deles, né, que veio com eles para cá, incorporou na nossa cultura e veio para a nossa cultura. Na música, o gosto dos bantus era pela dança, pelos instrumentos de percussão, teve influência decisiva nos ritmos brasileiros, como o samba, né, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. Tá vendo? São coisas que nós gostamos, são músicas que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas festas. Tá vendo? Também são de origem banta o birimbau,
a cuíca e a capoeira. Bom, pessoal, tá aí as atividades, né, que você tem que fazer. São somente 4 atividades. Então, vocês copiem as perguntas no caderno, respondam. Qualquer dúvida, ó, entra em contato com o seu professor, tá bom? Qualquer dúvida, você entra em contato com o professor. E se você quer saber mais, pesquise aí, pesquise sobre os povos bantus, pesquise sobre os africanos, e vocês vão ver a diversidade, tanto conhecimento, é tanta coisa, e conhecimento é sempre bom. Conhecimento nunca é demais e ninguém tira de você, tá bom? Então, até a próxima aula e continue estudando. Estudando, ó, batuta, viu? Continue estudando mesmo. Um grande abraço para vocês.